Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Hoje, quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem. Banco do Brasil, maiores dividendos em 2024, podendo ir aos R$ 65, é a estimativa aí de preço-alvo hoje, né, em relatório do Itaú BBA. Falaremos também de novos aportes realizados, Goal 4, abaixo dos R$ 10, claramente a ordem de ontem, né, que eu mostrei aqui, tinha uma ordem em aberto, há semanas, na verdade, de 9,70, desde o vídeo que eu trouxe aqui, análise sobre Goal 4, e também Irani, novo aporte realizado hoje, e falaremos também, né, hoje BB Seguros alta forte, própria CSN Mineração também em queda. Então, hoje um dia com alguns ativos em recuo, outros ativos aí acabando em alta, né? Então, Banco do Brasil, R$ 55,99, falaremos sobre essa perspectiva que para mim é factível. Não dá para o investidor simplesmente olhar, né, para Banco do Brasil hoje e tentar fazer aportes como fez lá no ano passado, para mim, pensando aí em relação a preços, tá? Nós teremos o desdobramento, provavelmente na próxima semana ou nos próximos dias deve ser divulgado um relatório com datas de proventos, como aconteceu no ano passado, e a estimativa de quanto também que será distribuído, projeções do lucro líquido e crescimento por ano de 2024. Então temos que acompanhar tudo isso, fora acompanhar outras coisas que envolvem um banco, né? A questão aí da inadimplência e tudo mais, apetite ao crédito, com a queda da taxa de juros, é possível que nós tenhamos aí um apetite maior ao crédito. Então o investidor ele tem que estar de olho nesses fatores. Hoje, SLC e agrícola, né? SLC E3 18,80. Nós tivemos informações que controladores, né, comprando mais e mais do papel, provavelmente você tem aí um ativo que pode sofrer no ano de 2024, porém, para o longuíssimo prazo, é aquela empresa que faz todo sentido, pensando que tem alguns momentos de ciclos ali, né, que você vai sofrer, está ligado ao agro, porém a demanda cada vez mais forte pelo setor, a demanda também em relação ao Brasil, né, sendo um dos vetores fortes nesse setor, nesse segmento, logo se torna meio que de maneira natural um ativo previdenciário, né? Além disso, Gerdau, né, metalúrgica Gerdau, novo aporte realizado, comprei nos 9,70, chegou a negociar aí abaixo dos 9,70, nos 9,65, e vamos aproveitando de pouco a pouco. Inclusive lancei outra ordem, farei logo adiante ali no radar, na continuação aí nos próximos slides. Semin perdeu realmente os R$ 7 em relação aos últimos pregões, só que não só Semin 3 tem caído, né? Não só CSN Mineração que caiu no seu setor. Bradespar caiu mais de 2% hoje, Vale 3 abaixo dos R$ 70 também. Então tudo isso sinal de recuo no preço, tanto no minério de ferro, dados mais fracos da China, e também você tem aí esse recuo no preço do ativo, né? Além disso, BB Seguros R$ 33,91, alta de 1,28%. Irani, novamente interessante para voltar a aportar, queda hoje mais de 3%, com a perspectiva de dividendos serem anunciados no pós-divulgação dos resultados e também novamente em abril. Então, prestem atenção nesses papéis, podendo, claro, Irani abaixo dos R$ 10, os 9, alguns, né, colocam preço teto abaixo dos R$ 8, ficaria bem interessante. É um papel que eu tenho interesse, um ativo que eu tenho interesse para o mais longo prazo, tá? Uma empresa que tem tudo para ser uma das melhores pagadoras de dividendos no médio e longo prazo, se manter a política de dividendos, mantendo também a política de endividamento e etc. Tem alguns fatores que falamos aqui que muitas vezes não está sob o nosso controle, está muitas vezes na mão da administração da empresa, fora os fatores que envolvem uma empresa, né, uma organização, como o seu segmento de atuação, os concorrentes, os produtos que ela irá lançar e etc. Tá? Então, pessoal, o que nós tivemos? Nós tivemos, né, aí hoje uma compra forte nos últimos pregões
passando a ter cerca de 5% do capital social da SLCE3, tá? Agrícola. Então, esse é um principal fator de alta recentemente no papel. E em relação a radar, né, o que eu tenho aqui de ordem em aberto? Nova ordem aberta em Auri 3, hoje eu não peguei ela novamente ali, não deu para pegar nos melhores preços, né, ali na preços de ontem, 13,15, 13,18, porém tenho ordem nos R$ 13, como está aqui embaixo, em aberto, tenho ordem nos 12,92, uma ordem maior, 12,70, tem ordem 12,50, esperando em aberto. Quem sabe o mercado faz a boa, continue batendo no papel, no ativo e vamos acumulando. A minha meta inicial em Auren Energia é acumular as primeiras mil aí pensando até a reta final de 2024. Claro que não é uma empresa ainda que tem uma política de dividendos definida, o pagamento ainda é anual, não é nem semestral ainda, porém possuo na carteira aí mais de 7, 8 ativos que já tem uma política de dividendos estabelecida, que tem uma periodicidade estabelecida, então dá essa pequena margem, né, aí para você poder também aproveitar outros projetos pensando no longo prazo. Além disso, Goal 4, 9,38 é a outra ordem, não entrou ainda, né? Essa é mais recente, aberta hoje também. Goal 4 a 8,87 é outra ordem. Quem sabe o mercado faz essa boa, né? Pressione mais ainda o papel. E aqui entrou hoje foi a de 9,70, que eu falei ontem, né? Que por 1 centavo ela não tinha entrado ontem. Hoje é para você ver como é que é as coisas, né? Hoje ela entrou, inclusive o papel chegou abaixo disso, né? E tem ela também a 9,18 pensando aí em uma maior trajetória de quedas. Eu não sei até onde vai as quedas, tá? Inclusive o investidor ele tem que entender que é um momento que, pensando em médio prazo, é um momento de muita paciência, tem que ter estômago para aguentar, muito parecido com aquele processo que a Semin 3 passou, né? Ali nos 3,50, nos R$ 4, todo mundo não queria o papel, na verdade não era uma boa você falar normalmente nos grupos de amigos ou nos grupos de investidores que você tinha essa remuneração. Você está queimando dinheiro, está perdendo tempo. Quem sabe Goal também, Gerdau aí, repita isso, tá? A empresa tem tudo a seu favor para repetir isso, claro, no sentido aí de demanda de aço, preço de aço, questão de impostos, você tem chinês aí sendo cada vez mais competitivo, né? É difícil de competir com eles, porém, acredito que empresas centenárias, que é o caso da Gerdau, você tem essa capacidade de se reinventar, né? Sempre. A empresa normalmente se reinventa, tá? BB Seguros, 32,25 é outra ordem, paciência, essa provavelmente não deve entrar, é uma ordem aí maior, não deve entrar aliás, depois dos resultados e também depois dos dividendos. A outra, Rani 3, hoje entrou nos 10,44, esperando aí nos 10,02 em aberto, uma ordem aí com um pouco mais de expressão. Portanto, 9,65 e nos últimos meses vai se aproximando dos 9,26, que é o mínimo em Goal 4, tá? O papel chegou aí na mínima das 52 semanas, na ordem aí de 9,26. Hoje, principais compradores, Bradesco, Morgan Stanley e Goldman Sachs, principais vendedores XP e UBS, tá? O Bradesco aí comprando em saldo positivo quase 14 milhões, Morgan Stanley um pouco mais aí de 6 milhões, e os dois principais vendedores, XP 7 milhões negativos e UBS com 7 milhões também negativos, tá? Irani, se você olhar desde lá do topo, entre aspas, né? Até porque você teve que ela chegou nos R$ 13 lá em setembro, já perdeu 21% daquela alta, tá? Inclusive, o que nós tivemos hoje? Morgan Stanley um pouco mais de 1 milhão positivo comprando, Bradesco um pouco mais aí de 700 milhões também positivo comprando. E XP negativo em 1 milhão. XP demonstra, né, que os nacionais parece que não estão assim tão otimistas com bolsa, tá? Muito cuidado. Nós vemos aí ontem a Empíricos Gestão dentro de 170 mil
de preço de ponto-alvo para Ibovespa, própria XP falando em mais de 140 mil pontos, porém não é o que nós vemos aqui no sentido de saldo de compra final, né? Saldo líquido. Você tem aqui em 2 papéis citados a XP como uma das principais vendedoras. Olhando os indicadores de RANI 3, eu tenho a certeza, claro, e a clareza mental de que não é nenhuma barganha nesses preços, tá? Eu sei disso, inclusive podemos ter resultado um pouco piores aí em relação aos últimos anos, porém, mesmo assim, é uma empresa que, para mim, ela deve suprir cada vez mais essa demanda, tá? Por produtos em uma linha mais renovável, em uma linha cada vez mais tendenciosa a ter parceiros mais fortes de longo prazo, tá? E Irani, ela tem algumas vantagens competitivas pensando no longuíssimo prazo. No segmento de aparas, por exemplo, que é um segmento que poucos investidores às vezes percebem essa capacidade da empresa. PL de 5,44 não é um absurdo, mas já pagamos aqui um preço vezes lucro menor ainda, tá? Para a empresa, para comprar, né? Pequena parte aí da empresa. Também preço sobre receita 1,56 vezes. Lembro de comprar em uma vez. E também, né? Se você olhar também preço ou valor patrimonial 1,95 vezes, tá? Não está endividada, pelo contrário, possui uma ótima liquidez corrente e ótimos múltiplos de rentabilidade, eficiência, rentabilidade. Portanto, se você pegar a liquidez corrente 3,91 vezes, é uma das melhores liquidez em relação às small caps, ou seja, tem dinheiro em caixa ou equivalente de caixa, tanto para pagar dividendos, comprar concorrentes, pagar endividamento de curto prazo. Ela obteve alguns financiamentos no estado de Santa Catarina, obteve alguns ressarcimentos de impostos, tá? Então, é um papel que, para mim, tem tudo para entregar, sim, um bom resultado no longuíssimo prazo, né? Nada para amanhã ou depois, no longuíssimo prazo, fora a política de dividendos que está atrelado ao endividamento, ou seja, isso evita, né, quase que uma segurança para evitar que o controlador use a empresa ao seu critério aí, tá, para ficar emitindo dívidas, ou se caso o cenário positivo mude, a empresa conseguirá sobreviver nesse cenário, né? Então nós vemos aqui, como eu falei, tem consciência do preço ou valor patrimonial acima da média histórica, dívida líquida sobre EBITDA, se você for olhar, está inferior, tá, em relação à média histórica. Esse retorno sobre capital investido, ele está recuando, é porque está acontecendo uma correção, tá, em relação ao seu histórico. Mesmo assim, ainda está acima da média, tá? Mesmo assim, ainda é interessante, acima da taxa Selic mais a inflação, né? Então, são ótimos retornos pensando no longuíssimo prazo. E no número de Garran, para quem gosta, né? Hoje ela estaria ali no preço justo acima dos R$14. Ou seja, não é nenhuma barganha, porém, pensando no longo prazo, se você não vai vender, deu a oportunidade de aportar de pouco a pouco, inclusive no fracionário, você vai tirando ali de circulação. É o meu pensamento sobre Irani. Então, seguindo, pessoal, o que nós tivemos, né? Nós tivemos também BB Seguros fechando os 31,91, praticamente os 34, né? Quase 34. É aquilo, né? BB Seguros, ela entrega uma ou outra oportunidade de compra, você tem que ter a ordem. E, assim, o mercado ainda não precificou para mim totalmente o efeito El Ninho, tá? Mesmo que o papel, se você pegar em um ano, ele ficou de lado, mas o mercado ele não precificou totalmente para mim. Isso deve ser precificado melhor depois dos resultados e também depois dos resultados do quarto trimestre de 2023, né, fechamento do ano, e depois também da Datacom de proventos. Principal comprador, Goldman Sachs, se eu não me engano, são mais de 6 pregões seguidos como principal comprador, hoje com um volume absurdo, né? Mais de 15 milhões positivo. Realmente acreditam em alguma tese em BB Seguros, né? Vamos acompanhar se vai se manterá ou não essas compras. JP Morgan aí também
comprando bastante, quase um pouco mais de 11 milhões, quase 12 milhões de saldo positivo. E, incrível, né? Morgan Stanley comprando aí saldo positivo um pouco mais de 6 milhões e meio, tá? E é um dos únicos bancos que tem recomendação de venda em BB Seguros com preço-alvo de R$ 30, porém fazendo o contrário, né? Comprando aí em saldo positivo. Por último, Itaú BBA muda preço-alvo do Banco do Brasil e reitera recomendação, reiterando a recomendação para o preço-alvo de R$ 59,00 para R$ 65,00, e o lucro líquido deve subir cerca de 10% nesse ano. Vamos aguardar, pessoal. É melhor esperar o guidance, esperar aí, né, a projeção do próprio Banco do Brasil, que é bem leniente em relação a isso, projeção, né, para o ano, e se terá mesmo uma projeção de mais de 38 bilhões de lucro líquido para esse ano. Além disso, o Itaú BBA acredita, né, que o Banco do Brasil poderia distribuir mais de 50% do que lucra, tá? Então isso aumentaria muito, aí em relação ao dividendo por ação para 2024, tá? Só o governo poderia levar mais de 6 bilhões em proventos, né? Aí nos próximos 3 anos. E olha que ainda tem gente que defende que o governo não gosta de dividendos, né? O principal controlador tanto de Petrobras e de Banco do Brasil, se não gostasse de dividendos, já teria vendido a sua posição há muito tempo, tá? Então, pessoal, nós vemos aqui que ainda não houve aquele calendário como aconteceu em 2023, das datas de pagamento, anúncio e pagamento, e também da previsão da quantidade do lucro líquido que seria distribuído. Porém, se você pegar, eu acho que não teremos muita mudança, tá? Até por isso não faz sentido ficar vendendo, depois recomprando. Acredito que o próximo anúncio já deve ocorrer no dia 24 ou próximo disso aí, de fevereiro de 2024, já pensando em 2024. Mas saindo o calendário, o cronograma, não tem nenhum problema em trazer aqui para vocês, investidores. No mais, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda. Eu vou encerrar por aqui para não ficar tão extenso. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião. Você que é novo inscrito, bem-vindo ao canal. Você que está há mais tempo também, muito bem-vindo. Comente a sua opinião sobre os papéis mencionados, o que você está fazendo no momento, se está aportando, se está fazendo caixa. No mais, desejo a todos bons aportes e até o próximo vídeo.